Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Estamos agora com o tema A História do Mundo, contando a partir do livro de Gênesis, contando o porquê da criação, porque Deus, sendo perfeito, sendo soberano, tendo todo o poder, ele ele quis criar a terra, tudo que nela há, os céus, criar o mar, criar todas as criaturas, os animais, as plantas, toda a natureza. E além disso tudo, criou eu e você, criou a humanidade, o ser humano. Por quê? Para quê? Qual o sentido da vida? E nós então vamos dar continuidade a esse estudo. Nós já temos alguns estudos anteriores em que abordamos este tema e agora nós estamos dando continuidade a esta reflexão. Vamos ler agora o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 14, onde João também faz uma revisão, apresenta uma visão da criação. E encontramos aqui neste texto da Palavra de Deus algumas respostas para nós neste estudo sobre a história do mundo. E João também faz esta reflexão. Vamos então ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 14, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós já temos aqui, no início do Evangelho de João, a nossa base para o nosso estudo, em que nos propomos a tratar sobre a história do mundo. E pela essa introdução, no capítulo 1, versículos de 1 a 14 de João, nós percebemos também João com esta intenção, essa mesma intenção de falar do princípio, o que havia no princípio, e ele também fala a respeito do mundo, da criação do mundo. Ele diz no versículo 9 que ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então nós já temos aqui também, através da palavra de Deus, do Evangelho de João, um desafio para abordarmos este tema. O mundo foi feito por ele, ele estava no mundo, ele veio ao mundo, e o mundo
não o conheceu. Apesar do mundo ter sido feito por ele, este mesmo mundo não o conheceu. E vamos então perceber nesta reflexão de João a respeito do Gênesis, qual é a interpretação que João, e posteriormente vamos ver também em Paulo, qual a interpretação que eles dão ao texto de Gênesis, a luz, as trevas, a criação da terra, do mundo, tudo que neles há, do céu e da terra. Então vamos também entrar nesse desafio bíblico, nessa proposta bíblica. Nós temos aqui já a base bíblica para este estudo, para o entendimento a respeito da história do mundo, da criação do mundo, e darmos respostas. Por quê? Para quem? Qual a intenção? Por que estamos aqui? Então vamos enfrentar, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, com Ele aqui conosco, vamos enfrentar então este desafio de trazer estas respostas a respeito da palavra de Deus, que nós nos recordamos que a palavra de Deus nos diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então é um privilégio nós estarmos manuseando esta palavra, pregando esta palavra, ministrando esta palavra, ensinando a palavra de Deus, porque ela vai nos trazer o fundamento de um mundo que já está passando, sendo trocado como uma veste que vai se envelhecendo, vai se corrompendo, e por isso ela já está a ponto de ser trocada por vestes novas. E é assim que Deus diz a respeito desta terra, deste mundo, ele também envelhece, como todas as coisas, é um princípio da natureza. Tudo tem o seu tempo, tem a sua duração, e por mais longo que possa ser o objeto material deste mundo, ele vai passar um dia, ele vai envelhecer. Por mais que o sistema permita que ele continue funcionando por muito e muito tempo, com certeza alguma faísca se perde, algum elemento vai se perdendo com o tempo, vai ocorrendo desgaste e chegará o tempo do fim em que deverá ser trocado. Haverá necessidade de haver novo céu e nova terra como uma veste, uma roupa, um vestido, que também vão sendo usados até se consumirem, até estarem perdendo já a sua condição de serem usados, estarem se rasgando, estarem se dissolvendo, dependendo do material, e precisamos então de alguma coisa nova, e Deus também fala isso a respeito desta terra. Porém, a palavra de Deus se renova, e esta palavra chega a você hoje, nova, não passa, trazendo a história do mundo, trazendo a vontade de Deus, que é eterna, e que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus, o Cristo, o Messias, o Senhor, permanece para sempre conosco, nos ensinando, nos falando, nos fala aqui e nos falará na eternidade para sempre. Estaremos junto com Ele, ouvindo a sua voz, conversando com Ele. Estaremos no céu com Deus, com o Pai, com o Filho e com todos os seres celestiais, para a glória de Deus, para a eternidade, por toda a eternidade. Então vamos dar prosseguimento a este estudo. Na nossa introdução agora, nós vamos falar a respeito desta idade do universo. Será importante para nós definirmos este ponto a respeito da idade do universo, porque o que nós encontramos na história judaica, com seus milênios a mais de estudo, de reflexão, de pesquisa, de ciência, de conhecimento, a história judaica afirma que o mundo completou agora
5.783 anos são comemorados a partir do Ano Novo Judaico, todo ano, a idade da Terra, a idade do mundo, da história deste mundo, desde a criação. Os judeus afirmam que estão no ano 5.783. De acordo com a ciência moderna, nós sabemos que o mundo tem bilhões e bilhões e muitos bilhões de anos. Isso pode ser provado pela ciência, pelo estudo científico, de várias formas. Pela luz das estrelas, pela formação das montanhas, pelo carbono 14, através de fósseis de dinossauros e aí por diante. E não pode haver contradição entre a ciência e Deus, porque a ciência é o estudo da natureza de Deus, é o estudo daquilo que Deus criou. Então, quando a ciência utiliza os seus métodos, os seus meios para alguma afirmação e que afirma ter base científica, de prova, de exame, de testes que realmente comprovam aquela realidade, então a ciência nada mais está realizando do que o estudo, buscando conhecimento daquilo que Deus criou. Então, não pode haver contradição. Nós vamos, então, trabalhar com a idade judaica, o tempo que nós possuímos com essa elaboração judaica de 5.783 anos, a partir da criação, porém, não a respeito da existência da Terra. Deste período que nós costumamos dizer, aquele período em que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não havia separação, havia trevas sobre a face da Terra. Então, este tempo se estende a um tempo anterior aos 5.783 anos da história judaica. A ciência descobre que passou-se bilhões e bilhões de anos naquele estado da Terra, em que a Terra era sem forma e vazia, em que havia trevas. Então, existiu realmente, a Bíblia constata isso também, embora não possua aquela experiência científica dos bilhões de anos, mas realmente diz que existiu um tempo em que havia trevas sobre a face da Terra, até que veio a criação, 5.783 anos, segundo o calendário judaico. Então, o que havia na Terra, o que aconteceu nesse período anterior? João, tanto neste evangelho que nós acabamos de ler, no seu evangelho, quanto nas suas epístolas, nas suas cartas, João sempre é chamado, é tocado pelo Espírito Santo para abordar esta questão da luz e das trevas. Da vinda da luz, da palavra, haja luz, e separação entre a luz e as trevas. Quando surge a luz, tudo eram trevas, e a partir de que Deus decidiu criar, e daí nós vamos trabalhar na Bíblia o porquê Deus decidiu criar, para quê. Então Deus diz, haja luz. Aí sim inicia esse tempo da criação. E ocorreram, então, já haviam passado bilhões e bilhões de anos da Terra nas trevas. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui em João é falar sobre a luz. Ele vai explicar quem é essa luz, o que significa haja luz, o que significa no princípio. Então, no princípio, era o verbo. E foi o verbo que disse, haja luz. A primeira expressão bíblica é uma palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. Disse Deus, o verbo de Deus,
disse alguma coisa, falou, ali começou a vida, na palavra de Deus. A palavra de Deus, o verbo de Deus dá início à vida. E a primeira palavra que sai é que haja um verbo que venha a existir, que seja criado, que haja luz. Luz é o princípio. Então, João, ao estudar, orando com a inspiração do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele diz: Deus ali quis criar a vida. A luz é a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando Deus diz haja luz, Deus diz que haja vida. Para que haja luz precisa ter vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz existe para que possa haver vida. Vai haver vida, precisa ter vida. A vontade de Deus é que tenha vida, vida com abundância, é que haja vida na terra. Então, a primeira coisa que se faz para que haja vida é eliminar as trevas. Porque somente nas trevas não há vida, não há razão para ter vida, não há alegria nas trevas. Ninguém vai viver bem nas trevas. A primeira vontade de Deus foi que houvesse luz. E a vontade de Deus que houvesse luz é para que houvesse uma vida feliz, uma vida com alegria. Esta luz vai trazer alegria. Essa luz vai trazer festa, celebração, adoração. Vai trazer o sorriso será visto, a vida, todas as boas coisas da vida. Tudo que é bom, tudo que reluz, tudo que brilha, tudo que traz alegria. Então Deus realmente cria vida, vida com abundância, que haja vida na terra, que haja muita vida, que a vida se espalhe, que todo ponto da terra, todos os lugares produza vida, vida marinha, vida das aves que voam no céu, vida dos animais que correm pela terra, encham a terra. Muita vida, que haja muita luz, que haja muita paz, que haja muita alegria na terra. Essa é a vontade de Deus. Foi por isso que Deus criou o mundo. Um ponto que nós já podemos fixar sobre a história do mundo é que o mundo vem com a luz, para que a vida não seja escura, para que a vida não seja triste, para que a vida não seja sombria. A vida que nós precisamos viver, a vida que nós precisamos levar, comunicar, é uma vida de alegria. Tanto é uma vida de alegria que a alegria se renova na criação com o Filho. Quando nós vamos vivendo, crescendo, algumas coisas vão passando, a nossa infância vai passando, os primeiros momentos da vida. Vejo que na onisciência de Deus, já sabendo a situação que nós estaríamos vivendo agora, na nossa situação de nascer, crescer, se reproduzir, se multiplicar e morrer, Deus colocou este ingrediente da renovação da vida no Filho. E depois vem o Filho e renova a alegria da casa, da família, com a criança que ri, a criança que corre, a criança que brinca, a criança que traz a pureza, a criança que renova a criação, renova a vida. Então Deus é vida, Deus é alegria. Por isso Deus colocou a alegria na criança. E nós precisamos olhar para as crianças, aprender com as crianças, nos tornar como crianças, que é a vida, a alegria, a luz, a festa. Alguém até sempre dizia: eu gosto que as luzes da minha casa estejam sempre acesas, eu gosto que haja luz, que haja vida, eu gosto que as crianças entrem numa casa iluminada e sintam alegria de ver a luz. É lugar para brincar, é lugar para viver, é lugar para correr, é lugar para ser feliz. Então, assim como um pai e uma mãe falam isto, pensam isso, percebem isso, sentem isso a respeito da vida das crianças, da alegria, da luz,
Deus, do qual nós somos imagem e semelhança, Deus planejou uma vida acendendo a luz. Deus acende a luz primeiro, depois nos cria. Ele já quer nos criar em um lugar iluminado, em um lugar que nós já possamos ver a luz, perceber as coisas e sorrir com a luz, nos alegrar, nos sentir bem, nos sentir seguros, nos sentir que entramos em um lugar com luz para que tenhamos uma vida boa, um lugar bom, abençoado por Deus. Essa terra é de Deus, é abençoada por Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a vontade de Deus é que a alegria sempre venha pela manhã, que sempre seja renovada a alegria. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e Deus quer que nós sejamos felizes nesta terra que Ele criou para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E ai daquele que tenta roubar a alegria de alguém. Não pode. Este mundo é um lugar de alegria. Este mundo é um lugar de luz. Que haja luz, que vivamos na luz, que andemos na luz, que sejamos luz, que possamos resplandecer a luz de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E que possamos trabalhar, permitir, zelar, cuidar para que vivamos na luz e para que o nosso próximo também fique na luz, que não seja lançado nas trevas do sofrimento, da maldade, da perseguição, do esquecimento, do desprezo, da tristeza. Ai dos que fazem lágrimas rolar nesta terra de luz. Deus irá requerer cada lágrima que alguém permitiu, forçou, fez que alguém derramasse. Deus irá requerer. Deus irá julgar cada lágrima derramada. Porque Deus vai atrás, Deus vai perseguir. Ao Senhor pertence a vingança, em que o Senhor irá requerer daqueles que roubaram a luz de alguém. Porque Deus é amor e quer que todos sejam felizes, tenham vida e vida com abundância, vida com alegria, e não com lágrimas, não com sofrimento. Essa terra é uma terra de luz. Essa terra é uma terra para ser uma terra abençoada e as pessoas felizes. Se você encontrar alguém triste pelo caminho, console, ajude, socorra, tente levar um sorriso, tente mudar as lágrimas para um sorriso, em sorriso, transformar. Porque essa é a vontade de Deus. É para isso que Deus trabalha. Deus quer um mundo de alegria, de louvor, de glorificação a Deus. Deus quer que as suas criaturas o louvem todo o tempo e agradeçam a Deus pelo dia, pela luz, pela vida que começa no nascimento, na geração e depois recomeça a cada manhã. É para ser uma vida maravilhosa. É tudo feito para ser uma vida abençoada. É para subir da terra para o céu louvores ao Criador, gratidão ao Criador, adoração ao Criador. A história do mundo é a história de um Criador que resolve, decide criar uma terra feliz, uma terra de luz. Então ele diz, haja luz. Essa luz é a vida. A luz é para a vida. A luz foi criada para que a seguir viesse o restante da criação com vida. E a vida boa, a vida abençoada, a vida feliz nessa terra. Vida é luz. Vida é Cristo. Luz é Cristo. Cristo é a luz do mundo. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que ele estava no princípio. Tudo foi feito por ele, Cristo. E foi ele que veio ao mundo, o Filho de Deus. E tudo foi criado para ele, por ele, para que ele herdasse todas as coisas. Porque quando Deus decidiu criar e decidiu que houvesse luz, essa luz para o mundo, essa luz para as nações, essa luz para a vida, ele veio refletir, resplandecer na
face do seu filho. O seu filho é que, de verdade, significaria que este mundo estava sendo iluminado. Porque essa luz, além dessa que nós estamos aqui utilizando, além de ser alguma coisa que clareia um ambiente, luz, mas essa luz também é verdade. Essa luz também é segurança, conhecimento, é saber o que fazer, é saber viver. É viver bem, é viver com sabedoria. É a luz de Cristo. É uma luz completa, é uma luz exterior, externa a nós, mas também é uma luz interior. É lâmpada para os nossos pés. Jesus é luz para o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É também luz, não só para iluminar o caminho em que vamos pisar e saber onde estamos pisando no lugar firme, no lugar certo, no caminho certo. Mas também é luz de sabedoria, é luz de conhecimento, é luz de entendimento de Deus, é luz de saber como adorar a Deus, é luz de saber quem é Deus, conhecer a sua Torá, conhecer a sua vontade, conhecer o Pai, amar cada vez mais o Pai, amar cada vez mais o Filho à medida que o conhecemos. Então o homem também estava para ser criado a partir de que Deus criou a luz, tudo mais poderia existir. Porque tendo luz, o homem que fosse criado posteriormente, já Deus na sua onisciência, onipresença, na sua soberania, Deus já tendo todo o projeto da criação pronto para nos criar, ele também queria que nós fôssemos criados na luz da adoração, na luz do diálogo com Deus, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento da verdade de Deus. Isso tudo é luz. Essa luz é maravilhosa. Não é uma simples luz como uma lâmpada. É uma luz que nos orienta, é uma luz que vem para iluminar a todo aquele que vem viver nesta terra. E vem nos dar a direção certa, o pensamento certo, a visão correta. Não só das coisas perecíveis, não só das coisas do mundo terreno, mas mais do que isso, além disso, Cristo é a luz que ilumina e nos dá visão espiritual. Também nos dá a possibilidade de ter um encontro com Deus, de ter comunhão com Deus, de andar com Deus, de entender a vontade de Deus, de entender a palavra de Deus. Isso é luz abundante, é a luz de Deus, é a luz do Espírito. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É aquele que já lá no princípio, o Espírito de Deus já estava ali presente. E todo o projeto, todo o plano de Deus para o homem, para a mulher, já estava ali se manifestando. Claro que já estava na mente de Deus. Mas quando nós começamos a ver a palavra, a ler a palavra revelada, a partir do Gênesis, do princípio, do haja luz, do princípio criou Deus o céu e a terra, nós já começamos a ter possibilidade de termos a revelação do Espírito Santo para esta palavra. O Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. E Jesus já sabia, Jesus já veio com este propósito, desde o princípio, de ser luz, luz para a vida, luz para a terra, luz para a nossa alegria e luz que nos ilumina o caminho, nos ilumina a mente, nos ilumina o coração, nos ilumina ele ilumina o nosso entendimento. E que através daquele Espírito que já estava ali, no contexto da criação, Jesus um dia, quando chegasse o momento certo, o momento em que ele deveria se manifestar a este mundo como luz, como Cristo, como Senhor, como dono da terra, aquele para quem a terra foi criada, ele é o herdeiro de todas as coisas.
Ele é o dono de tudo. Então, ele batizaria o homem e a mulher, o ser humano, com o Espírito Santo, para que essa proximidade então se consumasse, fosse o mais próximo possível. Nós tivéssemos a mente de Cristo, a unção do Santo, o conhecimento de Deus. A palavra, então, ela já não está só aqui diante de nós, nos nossos olhos, para nós gravarmos centenas, milhares de letras, de versículos, de palavras, mas ela estaria escrito no nosso coração, na nossa mente, pelo Espírito Santo. Esse Espírito habitando em nós, a palavra de Deus vem para dentro de nós. Então, ele é quem faz toda a interpretação, toda a junção, é ele quem nos dá o pensamento, é ele quem nos dá a revelação, é ele quem nos ensina, é ele quem nos faz lembrar e coloca a palavra no lugar certo, nos dá a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra certa, a palavra revelada. Então, tudo isso já estava ali na criação. E tudo está resumido na palavra luz. Jesus é a luz. O Espírito Santo, fogo do Espírito, ele vem para ser luz dentro de nós. Vem iluminar o nosso conhecimento. Vem trabalhar no nosso cérebro, nos dando a perfeita junção, o perfeito entendimento, a mente de Cristo, para entendermos as coisas de Deus e fazermos a vontade de Deus e conversarmos com Deus, entendermos quem é Deus, entendermos todas as coisas, lermos a Bíblia e entendermos porque Deus criou o mundo. E é isso que estamos realizando aqui agora, para a glória de Deus, através do Espírito Santo. Então, ele é a luz é a vida, a luz é o conhecimento de Cristo, é o resplandecer do conhecimento de Cristo, que é aquele que nos revela quem é o Pai, através do Espírito Santo. Então, realiza a obra completa. Agora sim nós podemos andar com Deus, conhecer a Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo realiza este elo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há uma ligação. Agora é o Espírito Santo quem vem trazer a mensagem de Deus e testifica e nos fala, ora, adora, bendiz, glorifica. Esta é a palavra, este é o caminho, andai por ele. Através dessa obra agora plena, na plenitude agora dos tempos, na plenitude da graça, na plenitude do Espírito Santo, para realmente realizarmos a obra que Deus tem para nós. Então, Cristo é a luz, Cristo é o conhecimento, Cristo é a vida. A vida é a luz. João está dizendo aqui, ele estava no princípio com Deus, no haja luz. Quem é a luz? Cristo. É Cristo que vai dar vida à terra. A terra é dele, o mundo é dele. E Jesus olhou para o mundo que o Pai havia dado para ele e viu todas as coisas. Ele viu montanhas, ele viu as cordilheiras tão altas, tão belas, ele viu a neve, ele viu o sol, viu a luz das estrelas. E o Pai permitiu, lhe deu tudo, tudo é seu. Tudo eu criei por você, para o Filho. Você é o herdeiro. Tudo isso é teu. E ele então viu tudo o que foi criado. As profundezas dos mares, a altura do céu, as nuvens, as noites, os dias de sol, os dias de chuva, a neve caindo nos polos. Jesus viu toda a terra. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas olhando bem, olhando tudo, ele viu eu e você. Ele viu o homem, ele viu a mulher, ele viu as crianças. As crianças brincavam,
Corriam, sorriam, caíam, choravam. E a mãe as pegava no colo e abraçava e cuidava. E o pai saía para trabalhar, suava, pensando no filho, pensando na esposa, na sua casa, e trazia o mantimento, trazia alegria, suor para a sua família, para a sua casa. Humilde, trabalhador, a mulher humilde, trabalhadora, os filhos alegres, humildes, brincando, crianças. E ele, depois de ver tudo, depois de ver toda a terra, tudo que havia na terra, disse: Pai, muito obrigado, o Senhor criou tudo por mim, para mim, eu sou o Senhor, tudo, o Senhor me deu o reino do Filho, o Senhor fez para mim, pensando em mim, viu que era tudo muito bom. Quando Deus diz, viu Deus que era tudo muito bom, porque Deus pensava no Filho, Deus ama o Filho e fazia tudo muito bom para o Filho. Essa é a sua terra. Deus criou o homem e a mulher. E Jesus, então, o Senhor, o Cristo, o Mestre, vendo todas as coisas, se diz: Pai, uma coisa na terra é especial e eu quero para mim, para a eternidade. Eu sei que essa terra é pó, essa terra era trevas, tudo vai passar. Haverá um tempo de duração e tudo vai passar. E nós temos o céu, habitamos no céu, e a terra é para a minha alegria. Mas, Pai, eu vi uma coisa muito especial na terra. Eu vi uma coisa que eu não quero que pereça. Jamais. Eu quero que tenha vida e vida eterna. É o homem, a mulher, as crianças, é a vida humana. Porque eles têm sentimento, eles têm amor, eles podem ser como eu. Eles também podem amar. E quem ama deve viver eternamente, porque Deus é amor. Deus é eterno, Deus é para sempre, Deus é o Todo-Poderoso e Deus é amor. Então, Pai, eu te peço, o homem e a mulher, as crianças, a humanidade da terra, para que estejam comigo onde eu estiver, para que o reino, a eternidade no céu, quando tudo passar, a terra vai passar, este céu visível vai passar, vai permanecer apenas o que é eterno, o que é invisível. Eu quero, Pai, que este homem, que esta mulher, esta criança estejam comigo eternamente também. Eles podem, porque eles também podem amar. Eu os vi e eles podem amar. Então o Pai criou o plano da salvação, de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o critério da escolha, o critério da seleção, o critério dessa fé em Cristo, estabelecido por Jesus, junto ao Pai, ao Espírito Santo, de salvação, é o da fé que opera em amor. Aquele que crê e amar, aquele que ama a Deus, aquele que ama o Filho, aquele que ama o Pai, aquele que ama o próximo, esse é bem-aventurado. Esse vence o mundo, esse vence as trevas, esse vence o mal, esse deve viver eternamente. É crer, observar, é fé, esperança e amor. Estes três, o maior destes é o amor, e é isto que permanece, é isto que prevalece. Este é o plano de Deus. Então, o plano de Deus foi criar uma história de amor. Deus decidiu, então,
que houvesse um grande acontecimento na Terra. Este grande acontecimento deveria ser uma história de amor. E aquele que cresce e amasse, como nessa história, esse seria salvo. Esse seria herdeiro, co-herdeiro com Cristo do reino de Deus. Então, Deus realizou uma história de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus então veio ao mundo. E Jesus então viveu, amou e por amor morreu numa cruz. E essa história, este evangelho de amor, deveria ser pregado, deveria ser contada essa história a todas as criaturas, todos os homens e mulheres e crianças, todos que pudessem entender no mundo inteiro. Que fosse contada essa história de amor. E de acordo com o coração do homem ser transformado ou não por essa história, ele seria eleito, ele seria escolhido para o reino de Deus, para a eternidade com Cristo. Pois Cristo intercede por nós e pede ao Pai que lhe dê a humanidade, que lhe dê toda a humanidade para ele, para viver com ele eternamente na glória, para todos serem herdeiros do reino que o Pai lhe dá. O Pai o coroou, o Pai lhe prometeu e ele diz: Pai, eu vou, mas eu quero levar comigo os homens e mulheres e crianças da terra. Então o Pai teve este desejo de contar essa história e a pregação do Evangelho. Então uma pessoa ouve essa história. O Pai que ama o Filho, que cria a terra para ele, tudo foi feito por ele, para ele, por amor, tudo foi muito bem feito. Este Pai ama o Filho, este Filho ama a humanidade, quer salvar, quer redimir estes homens, estas mulheres, que nós nos demais estudos vamos dizer por quê, vamos continuar falando por que o homem então foi criado, a mulher, as crianças, toda a humanidade. E então o Pai decide então que aconteça essa história de Cristo, que se torna o Evangelho, vida, morte, ressurreição do Filho, chegada ao céu. Este é o Evangelho a ser pregado. Sangue derramado, sangue na cruz, morreu por amor à humanidade, veio ao mundo porque nos amou, porque teve compaixão de nós, nos viu como ovelhas indo ao matadouro, nos viu como pessoas que estavam jazendo, sofrendo ali no vale da sombra da morte. Então essa história deve ser contada. E o homem, a mulher, o ser humano, a criança ouvem essa história e são tocados. Quem é tocado? Quem chora? Quem se emociona? Quem fica feliz de saber que o Pai ama o Filho? Que história maravilhosa! Ele o ressuscitou ao terceiro dia e Jesus venceu a morte. O Pai o coroou, o Rei de Israel. Ele é o Senhor. Que história maravilhosa de amor do Pai pelo Filho. E nós ouvimos essa história, nós nos alegramos e nós ficamos felizes de saber, como é bom saber que o Pai ama o Filho desta forma. E aí, ao ouvir a história tão comovente do Evangelho de amor, essa história de amor, nós então somos tocados e começamos a orar. Senhor, que amor tremendo, que amor maravilhoso. Mas, Senhor, essa história que fala da grandiosidade de Cristo, do quão exaltado o seu nome é, como ele é tremendo, como o Senhor o exaltou, como o Pai o exaltou acima de todo nome. Que história maravilhosa, tremenda, falar do poder de Cristo, do que Cristo recebe, da vitória dele na cruz, da sua ressurreição. Pai, é maravilhoso ouvir essa história. E ao ouvir essa história,
algo novo começa a ocorrer no seu coração. E você, então, ao ouvir essa história de amor, que o Pai ama, que o Pai amou o Filho, vem em você um sentimento, um desejo. Será que essa história também poderia acontecer comigo? Será que eu também vou poder receber algum dia um amor tão grande? Será possível que esse amor de Deus, revelado em Jesus, será que eu também posso fazer parte desta família de amor, da família de Deus, do amor de Deus? Será que isso que Jesus recebeu, que além de me comover, mexeu comigo, me deu vontade também de ter alguma coisa assim, alguma coisa boa, de ter vida? Ou será que a morte será o meu fim? Ou será que eu não terei vida eterna? Só Jesus? Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, ele vive eternamente. Será que isso um dia poderá acontecer comigo? A sequência da história de amor é comover, é tocar nos corações que ouçam, que venham a ouvir essa história de amor de Jesus, do Pai com o Filho. E quando nós ouvimos essa história e somos tocados, nós também manifestamos. Deus já sabe, Deus já sabia, na sua onisciência, que essa história produziria este efeito em nós. Nós também desejaríamos viver uma história de amor como essa. Nós também, pela nossa natureza humana, quando nós ouvimos um testemunho de alguém que recebeu alguma coisa muito rica, muito especial, muito marcante, nós também fazemos esta pergunta: será que algum dia isso também vai acontecer comigo? Será que eu também posso ter isso? Será que eu tenho o direito de também ser feliz? De também ter a vida eterna? De também ser amado por Deus? Será que Deus também pode olhar para mim como olhou para Jesus e o exaltou, o livrou da morte, o ressuscitou ao terceiro dia, lhe dá vida eterna? É o máximo que pode ser esperado por alguém que tem a vida, é continuar vivendo. Isso é o mais importante, a vida é o mais importante, a vida é a luz dos homens, a vida é tudo para nós. É nessa hora que alguém chega bem perto dessa pessoa que ouviu a história e foi tocado, o seu coração está anelante, creu nessa história, glorificou a Jesus pela sua história, amou a Jesus e deu glória a Deus por essa história de amor. Que bom para Jesus, que bom para o Pai ter o seu Filho de volta ao lar. Ele ressuscitou e subiu ao céu, está perto de novo do Pai. Que história maravilhosa, que final feliz e comovente dessa história. Será que essa história também pode acontecer comigo? Será possível, Deus? Então tem alguém, tem uma pessoa que está pela terra, ouvindo essa história, acompanhando o resultado dessa história. Então ele chega bem perto de nós e ouve e diz: você gostou da história? Você creu nessa história? Você também quer que essa história aconteça na sua vida? Sim? Então eu quero te dizer uma coisa. Essa história é para você também. Você também, a partir de agora, porque você creu nessa história, porque você amou aos personagens dessa história, amou o Filho, amou o Pai, e se agradou do Senhor, se agradou da história de amor, da salvação, da ressurreição do Filho. Essa história também está acontecendo na sua vida, e a partir de agora você está se tornando, sendo transformado, nascendo de novo. Você também é um filho de Deus. Deus também te ama. Deus está ouvindo a sua oração que está sendo feita neste momento, que o seu coração está comovido, que o seu coração está contrito, que você amou essa história, ama o Filho, amou o Pai, e está feliz que tenha acontecido isso com Cristo, e também deseja que isso
aconteça com você na sua vida. Eis que agora o seu nome está sendo escrito no livro da vida e você também é um filho de Deus, você também é uma filha de Deus. Jesus morreu foi por você, Ele te ama e Ele quer que você viva eternamente com Ele, com o Pai, na glória de Deus e receba agora a vida eterna. Essa história de alegria e de vitória é também para você. Quando você ama essa história, quando você ama o Evangelho, quando você recebe a mensagem de salvação, a mensagem do amor de Deus revelada em Cristo, e você também anela, você clama, você busca, você pede, Pai, que essa história também possa acontecer com a minha vida. Pai, é possível que o Senhor também me ame, é possível que o Senhor também me resgate da morte. É possível, Pai, que assim como o Senhor não permitiu que o seu filho visse, Senhor, a corrupção, Senhor, e perecesse, e ficasse entre os mortos, ficasse nas trevas, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. É possível que também o Senhor me ressuscite e me dê vida eterna. E vem o Espírito Santo que está agora derramado, está entre nós, e vem o Espírito Santo e testifica com o nosso espírito, e fala conosco, e ministra para nós a palavra de salvação de Cristo. E testifica com o nosso espírito de que a partir de agora nós também somos filhos de Deus. E que a história de Cristo, a história da vitória de Cristo, a história da ressurreição, a história de subir ao céu, de ser recebido na glória, é também para mim, é também para você. É uma história de amor para ser crida, recebida, louvada, é para Cristo ser bendito, para Cristo ser louvado, e para ser louvado e bendito o amor de Deus revelado em Cristo, que agora deve se estender a toda a humanidade, e toda a humanidade ser transformada e ser escolhida, uma humanidade que adora a Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, uma humanidade que recebe o Filho como Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei da terra, Rei das nações. Que Cristo seja recebido nos corações, que Ele seja amado, que você ore e fale com Ele, e o seu nome será escrito, já está escrito no livro da vida, como filho. E a vitória que Cristo recebeu na cruz, na ressurreição, essa vitória é nossa. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro e Ele pediu ao Pai, Pai, me dá essa humanidade. Pai, me dá a vida destes homens, destas mulheres, destas crianças. Não deixe que a humanidade pereça, Senhor. Não deixe, Pai, que venham a morrer e perecer, pois eu quero salvá-los. Eu amo, eu amei. Ele nos amou primeiro. Houve o momento em que Ele nos amou. Ele começou a interceder por nós. Essa é uma parte da história do mundo. E nós vamos, então, em nome de Jesus, dar continuidade nos nossos próximos estudos, entendermos o porquê estamos aqui, qual o nosso serviço, qual a nossa tarefa, qual a nossa missão. E dentro dessa tarefa, dentro dessa missão, Cristo nos amou primeiro e nos dá agora uma tão grande salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.